Iniciamos aqui a nossa gravação e o nosso tema de hoje, de reflexão, se chama Consciência e Punição. Pessoal, presta atenção nesse texto. As atitudes infelizes que estejas tomando contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estarás desejoso de desencadear processos de autofagia como quem quisesse fazer desmoronar a própria vida? Caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo que construíste? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os que convivem contigo. Na realidade, não será uma revolta contra ti mesmo? Não estarás provocando suicídio moral? Esperavas de ti tanto assim? Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os atavios da própria personalidade e recomeça, tá? Atavio é algo que está muito intrinsecamente, muito intimamente dentro de nós, tá? É algo que tem a ver um pouco com ancestralidade, com herança que a gente carrega dentro de nós, tá? Então isso são atavios, são situações, sentimentos que a gente carrega dentro de nós, certo? Pessoal, olha que interessante. O ser humano tem muito a mania de criticar o outro, de menosprezar o outro, de causar desequilíbrio de uma maneira muito fácil, né? Basta a gente não estar se sentindo bem que nós automaticamente desejamos que todo o resto se sinta como nós nos sentimos. Nós temos essa coisa de querer compartilhar as coisas ruins que estão acontecendo com nós, mas de uma forma não tão saudável assim. Então, de repente, muito do que a gente externaliza, que a gente põe para fora, é reflexo do que a gente está vivendo dentro de nós. Tá? Então, se nós queremos fazer com que não saia tanta negatividade de dentro de nós, a gente tem que transformar isso para que a nossa fonte que emana essas forças e essas energias jogue para o universo, jogue para fora, entregue para as pessoas algo mais positivo, tá? Tá dizendo aqui que quando a gente fica com raiva, quando a gente sabe aquele famoso descontar no outro aquilo que a gente está sentindo, então tem muito a ver com o descontar no outro alguma situação infeliz, algum sentimento negativo, algum pensamento corrosivo que a gente esteja sentindo, né? Algo tóxico que a gente esteja levando, né? Ou trazendo dentro de nós e jogando para o universo, tá? Então, se a gente quer, inclusive isso tem muito a ver com a forma que a gente enxerga as coisas, com a forma que a gente enxerga o outro, tá? É... Sabe aquela reflexãozinha do copo quando tá com metade de água? Deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui, ó. Eu posso considerar que esse copo está meio cheio ou meio vazio, né? Vai depender muito do meu ponto de vista. Se eu entender que esse copo está meio cheio, eu estou tendo um pensamento positivo, mais positivista. Se eu entendo que ele está meio vazio, pode ser que eu esteja pensando de uma maneira negativa, de que essa água vai acabar e de que eu vou passar sede, que com isso eu vou me irritar e assim por diante, tá? Como eu posso pensar que ele está meio cheio e vai me saciar a sede e vai fazer com que eu tenha energia, com que os meus órgãos trabalhem de uma maneira mais eficiente e assim por diante. Então, a maneira que eu enxergo o mundo, a maneira com que eu enxergo as pessoas, tem a ver com o que eu estou alimentando dentro de mim, com a forma que eu encaro a vida, tá? E
tem um outro pensamento aqui que também às vezes me acomete, às vezes vem para mim de uma maneira muito forte, que é pensar em toda a diversidade que nós vivemos, tá? O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estou aqui estudando, enquanto eu estou aqui refletindo com vocês, muito próximo de mim tem pessoas que estão passando fome. Muito próximo de mim tem pessoas que estão vivendo na linha da pobreza extrema. Tem pessoas que estão sofrendo violência doméstica. Tem pessoas que têm mães e pais aflitos porque tentaram dar o máximo de educação, de condições, de ensinamentos para o seu filho e ele se encontra atrás das grades porque, por conta de escolhas, de amizades e de encontros e desencontros infelizes, ele acabou cometendo algum crime e acabou tendo que ser punido pela justiça do homem com relação a isso. Imaginem a dor que é para uma mãe e para um pai ter um filho encarcerado, tá? Então, assim, percebem como é difícil a gente administrar a vida? Como é difícil a gente pensar de maneira egoísta e começar a pensar de uma maneira mais fraterna e ter que se deparar com todos esses reveses da vida? E como que a gente lidar com tudo isso? Então, são formas e formas da gente enxergar, tá? Ao mesmo tempo que a gente pensa em tudo isso, a gente tem que ter a esperança de que melhoras acontecerão para todos esses seres que estão encarnados e sofrendo. A gente tem que agir de alguma maneira nesse processo e a gente tem que acreditar que nada também é por acaso, que tudo tem uma razão de ser, que nós temos um Deus soberanamente justo e bom, agindo, mexendo peças e peças, engrenagens e engrenagens, para que a vida e as coisas aconteçam como tem que acontecer. Mais uma coisa eu digo para vocês. Da mesma maneira que é uma necessidade uma pessoa passar por determinado sofrimento, é uma obrigação de quem tem condições de auxiliar essa pessoa. Então, nas duas pontas do planejamento reencarnatório, as coisas têm que funcionar. Tem que haver um amparo e tem que haver uma aprovação, tem que haver um passar por alguma necessidade. E todos nós passamos, todos nós sofremos, todos nós sentimos com as coisas da vida. Alguns de uma maneira mais intensa, outros menos, mas todos sentem. Então, por isso da necessidade da fraternidade, por isso dessa necessidade dessa troca de energias, como a gente está tendo aqui agora, tá? Essas vibrações de busca, de alegria, de abrir a mente para coisas novas, todas essas energias estão sendo trabalhadas e a espiritualidade vai utilizar delas para poder trabalhar no bem, seja conosco, seja para aqueles mais necessitados, mais carentes, ok? E não somente carentes materialmente falando, como a gente está aqui dizendo, mas intelectualmente falando também, no sentido de instrução, porque a gente sabe que existe estudos lá no plano espiritual que são vinculados com a nossa seara, com esses nossos estudos, e esses irmãos recebem tanto as energias quanto os ensinamentos que a gente está aqui trazendo, ok? Então, percebam da grandiosidade que é e da responsabilidade que é um trabalho dedicado ao bem, dedicado ao amor, à caridade, e em nome de Jesus, em nome de Mãe Maria Santíssima e toda a pleiade de espíritos superiores, espíritos de luz. Então, pessoal, o nosso exterior vai ser reflexo do nosso interior. O nosso irmão Fábio sempre diz isso nos seus estudos também. O que está dentro é como o que está fora é como o que está dentro e vice-versa, né? Que tem muito a ver com as leis herméticas também, as famosas leis de Hermes Trismegisto. Então, reflitamos sobre isso, cuidemos do nosso jardim interior, porque isso automaticamente vai fazer florescer de uma maneira muito mais bela, de uma maneira muito mais feliz e satisfatória aquilo que está à nossa volta. Mas lembrando mais uma vez, sem o trabalho no bem, sem a movimentação de energias, a gente não consegue nem cuidar do nosso jardim interno e não consegue também transformar o que está à nossa volta, tá?
São as realidades que a gente vai criando, ok? Somos co-criadores, pessoal. Não podemos esquecer disso jamais, tá? Somos co-criadores. Deus, ele designou cada um de nós para podermos co-criar através da sua fonte, da sua emanação de vida, ok? A partir do momento, por exemplo, que eu